Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia, bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus. E hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, e nós vamos meditar Lucas 9, 1 ao 6. Vamos agora iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer caso onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem em que Jesus ele chama esses homens a segui-lo e ele envia ao mesmo tempo. Num determinado momento, Jesus os colocará pessoalmente em contato com a missão. E é uma transição que Jesus está fazendo aqui, de aprendizes para enviados. De fato, a fonte da missão é o poder de Cristo, é a autoridade de Cristo. Porque Jesus, abre aspas, dá-lhes poder e autoridade. Então não é um poder que vem deles, é um poder que vem de Deus. A missão ela não começa com a nossa autoridade, ou com a nossa capacidade, ou talentos, não. Mas é com aquilo que recebemos de Deus. O poder é para confrontar o mal, porque o mal existe, os demônios existem, e também esse poder é para restaurar vidas e curar doenças. Portanto, trata-se de uma missão integral, que alcança o corpo e a alma das pessoas. O método da missão é muito simples. Jesus ele diz que é necessário ter confiança radical em Deus, por isso ele deu uma orientação, não leveis nada pelo caminho, aqui está entre aspas, nem pão, nem dinheiro, etc., nem itens de segurança. A gente pode se perguntar por que Jesus faz essa restrição deles não levarem tantas coisas ao longo do caminho. Enfim, é para destruir essa tendência de autossuficiência que existia nos seus discípulos, porque seria a forma como eles aprenderiam que a missão depende totalmente de Deus e não depende da autossuficiência deles. E ao mesmo tempo é uma forma também de criar comunidade, porque Jesus diz: fiquem na primeira casa que vocês chegarem e não saiam dela. Na primeira casa que entrar, ou seja, aceitam a hospitalidade, façam a comunhão. Então, a missão é isso. A missão ela não é solitária. A missão é para criar laços, é para criar conexão. Sim, nesse primeiro momento, sim. Claro, e Jesus também ensina que na missão vai haver aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de objeção à palavra de Deus, vai ter rejeição, inclusive. Mas Jesus não quer que eles percam a liberdade interior em seus corações. Não. Jesus ele prevê que vai haver rejeição, mas Jesus também dá uma outra orientação, entre aspas, sacudir a poeira dos vossos pés. Ou seja, a rejeição é uma escolha dessas pessoas. É uma escolha das cidades que quiserem rejeitar a palavra de Deus, o reino de Deus. Respeita-se, já que eles estão rejeitando. Sodoma e Gomorra foi a situação assim. A situação foi parecida, eles rejeitaram e a gente sabe o que aconteceu. Isso fica para o juízo de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra, devido à sua rejeição, à conversão, é algo que se entrega para o juízo de Deus. Então aquilo é uma imagem da condenação, mas é Deus quem cuida disso, não somos nós. Então, da parte dos discípulos, resta apenas dar o testemunho, sim. Seguir em frente, muitas vezes. Sacudir a poeira significa levantar a cabeça e seguir em frente. Sem ressentimentos, enfim, sem sensação de fracasso, porque não se deve desanimar por conta disso. Claro, o resultado da missão vai ser sentido aos poucos, os discípulos vão percebendo o que está acontecendo, né? Eles partiam, percorriam pelos povoados, enfim. Então eles obedecem à orientação de Cristo, eles confiam na graça e Deus vai agindo em todos os lugares. O que é importante a gente perceber, portanto, é essa confiança em Deus em todo tempo e lugar. Bem, a gente pode olhar para essa cena da missão, que é um trecho tão pequeno e tão simples, mas a gente pode perguntar hoje para nossas vidas, qual é a nossa missão? Onde Deus nos colocou? É uma pergunta que a gente tem que fazer como ponto de partida, o local onde nós estamos, a comunidade que participamos, enfim. E que tipo de chamado que Deus pode fazer para nós, onde nós estamos? Mas aí, depois nós podemos fazer a outra pergunta, em que de fato nós confiamos? Será que não somos capazes de confiar na providência de Deus como esses discípulos de Jesus?
Jesus os enviou pedindo para não levarem nada pelo caminho, para que eles fizessem o exercício da confiança em Deus, o exercício de ter a providência de Deus agindo na vida deles. Bem, e na verdade a gente deveria se perguntar o que a gente precisa deixar para trás para seguir em frente. O que nos prende de fato, onde nós estamos e que nos tira a liberdade de seguir em frente, de caminhar. Bom, é uma pergunta importante porque a gente também tem que se questionar sobre a questão da rejeição, que Jesus havia previsto que seus discípulos sofreriam. Como nós lidamos com a rejeição? Quando o nosso testemunho é ignorado, ou então quando somos rejeitados, enfim, caímos na decepção ou sabemos sacudir a poeira e seguir em frente? Seria uma pergunta também importante para a gente fazer na nossa vida cristã. Vamos encerrar a reflexão, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.